coração que aquela noite iria acontecer milagres para que o nome do Senhor fosse glorificado. E essa semana ainda a Elisa me testemunhou que ela já vinha com a dor na coluna já por um bom tempo, e aquela noite ela veio até aqui. Eu vou deixar ela falar para vocês. Pode vir aqui, Elisa, ficar à vontade. Pode ser bem diretiva, só para a igreja ver como Deus ainda opera milagres. Pode ficar aqui na frente, ó. Pode ficar aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Boa noite. Eu me chamo Elisa, moro em São Sebastião do Caí. Faz 4 meses eu comecei a trabalhar na padaria Navegantes e conheci uma colega. E Deus sempre me tocava e dizia que alguma coisa eu tinha que chegar nela e perguntar: amiga, qual a igreja que tu vai, aonde tu vai? E ela sempre comentava às vezes que vinha aqui na igreja. Daí eu disse: será que um dia tu pode me levar junto? Ela disse: não, pode sim. E naquele momento eu fiquei super feliz, fui para casa. Não, na quarta eu vou, e cheguei e vim aqui. Só que quando eu vim aqui, e eu sempre dizia para ela: o Espírito Santo está me chamando, alguma coisa está dizendo que está me chamando. Mas eu vim com muita dor na minha coluna. Eu tinha dor horrível assim na minha coluna. E na quarta-feira eu cheguei aqui. O pastor me convidou também para vir até a frente. Eu vim aqui e Deus me tocou. E eu saí sem essa dor daqui. Foi a mesma coisa que tirar com a mão. Eu tomava Dorflex todos os dias, 1, 2, para ir aliviando a minha dor. E até hoje eu não precisei tomar nenhum mais um Dorflex. Faz 1 semana que eu não tomo. E eu não tenho mais essa dor. Então eu tenho assim para dizer que tenho que agradecer a Deus e agradecer a minha colega também por ter me trazido até aqui, meu colega também, esposo da minha colega, e ao pastor também, que me incentivou também bastante. E hoje eu estou aqui muito feliz. Amém, gente. Deus ainda continua operando seus milagres. E o que a gente tem que fazer para isso acontecer? A gente tem que ter fé. Tudo é possível para quem crê. Se você veio até aqui nessa noite, por mais que a sua fé possa ser tamanho de um grão de mostarda, é porque você acredita que você vai receber uma direção, e essa direção pode transformar uma área ou até mesmo as 3 áreas da sua vida. Lá em Tiago 1:22, a palavra traz algo diretivo para nós. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A palavra é o que você está ouvindo a partir desse momento. Seja praticante, não ouvinte, para que você não se engane a você mesmo. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. 24. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. 25. Contudo, o homem que observa atentamente, olha esse versículo. Contudo que o homem ou a mulher que observa atentamente a perfeita lei, que é a palavra, a lei é a palavra, a perfeita palavra da liberdade. Então a palavra, ela gera em nós liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não se esquecendo do que ouviu. Olha a importância da gente alcançar essa liberdade em alguma área que a gente está preso. E na maioria das vezes a nossa prisão é emocional, não é espiritual, é na mente, com pensamentos. Perseverando então na prática, e não na perseverar para ouvir, mas perseverar na prática, e não se esquecendo do que ouviu, se lembrar do que ouviu. Então essa mensagem que você vai ouvir nesta noite, você tem que continuar perseverando na prática dela e se lembrando
do que você ouviu a partir daí. E praticando também. Não se esquecer, se lembrar e praticar. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Amém? Então aqui tem uma condição para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Você precisa observar atentamente cada detalhe da palavra. De repente você vai ouvir 40 minutos de palavra, mas vai ser nos últimos 5 minutos que Deus vai falar com você. Por isso a importância da gente estar observando. Uma vez que eu andei de avião, eu sou curioso, eu perguntei por que tem que colocar no modo avião o telefone, porque como que um telefone tão pequeno vai derrubar um avião tão grande? Vocês nunca pensaram isso, quem já andou? Mas não é que o telefone vai derrubar o avião, mas o telefone, se ele não está em modo avião, ele causa uma frequência que o avião ele pode perder essa frequência com a torre. Então a importância que muitas vezes nós podemos estar na igreja e perder a frequência com o Senhor, com aquilo que Ele está falando ao nosso coração, com aquilo que Ele está trazendo como direção. E por isso que a gente pode cair em algumas áreas, ou não estar andando como você queria em algumas áreas, como você esperava, o seu casamento, a sua vida material, ou a sua vida espiritual mesmo. Então se a gente quer ser bem sucedido, existe condições para que isso aconteça, e a palavra ela promove essas condições, mas ela também promove a promessa. Se você cumprir essas condições, você vai ser bem sucedido. Eu não vou perguntar quem quer ser nessa noite bem sucedido, e eu quero falar nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, com algo que muitas vezes nós não conseguimos lidar. Todos nós vivemos nessa terra, somos seres espirituais, somos espírito, e deveríamos ter experiências terrenas, mas muitas vezes nós demonstramos mais a nossa humanidade do que a nossa espiritualidade. E eu quero falar nessa noite o poder que tem a pressão na minha vida e na sua vida. Quantos aqui já foram pressionados em algum momento? Todos nós. E na maioria das vezes a gente olha a pressão como algo negativo. E eu quero ensinar a você hoje que a pressão, ela gera um resultado positivo, se você entender que você não pode ficar na pressão, mas você tem que viver sobre a pressão. Amém? Porque muitas pessoas no momento da pressão, elas acabam começando a ter dúvida, a fé enfraquece, as decisões são erradas. E todos nós vivemos diariamente momentos de pressão. Então cada um de nós pode escolher como ficar na pressão ou sobre a pressão. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: fica sob a pressão que é melhor. Você precisa gerenciar esses momentos que acontecem com você. E de repente alguém está aqui nessa noite vivendo um momento de pressão na sua vida, não sei em qual área. E a pressão pode ser um momento, mas não pode ser uma continuidade na minha vida e na sua. Eu não posso ficar na pressão o tempo todo. Vamos pensar aqui mais nas mulheres. Sabe aquela sexta-feira que às vezes quem está em casa decide, ou nas férias, hoje eu não vou fazer almoço, não vou fazer nada, e vou limpar a casa, quero fazer do meu jeito, quero um tempo com meus filhos. E aí quando você está lá, sabe quando você não faz nada e vai comer o que tem? Quem já fez isso? E aí chega uma família lá na hora do almoço, como é que você se sente? Essa é uma pressão normal que pode ser, mas é uma pressão que não é contínua, é aquele momento. E a pressão na minha vida e na sua tem que ser dessa forma. Ela não pode levar uma continuidade, ela tem que ser um momento. Você tem que ter o domínio sobre ela, eu tenho que ter domínio sobre ela. E o principal de uma pressão é que ela tem poder. Uma pressão tem poder para você avançar, para você ficar mais forte, e não para você perder e nem para você desanimar. Porque ela nos ensina, uma pressão na sua vida que você está levando, ela nos ensina,
Vamos pensar uma coisa simples. Vai fazer a bateria de exame e dá algo lá que você não queria que acontecesse. Ela não vai ensinar você a comer diferente como você come? Vai ensinar. Quantas coisas a gente já está diagnosticando na nossa vida? A pressão está apresentando para a gente, mas a gente ainda não quer tomar a decisão que precisa. E às vezes deixa essa pressão entristecer o coração da gente. E você vai passando o dia, e vai passando a semana, e vai passando o mês. E tem pessoas que estão há anos vivendo uma pressão. E na pressão, e não sobre a pressão. Então todo momento de pressão na minha vida e na sua tem um propósito e pode ser usado ao nosso favor, amém? Todo momento de pressão na minha vida e na sua tem um propósito e pode ser usado em nosso favor. João 6,5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, aqui é Jesus, no final do dia, já tinha passado para o outro lado do mar, com os discípulos, final da tarde, já tinha trabalhado durante o dia, e vendo, vinha uma grande multidão que se aproximava, e Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Jesus faz uma pergunta. Tem momentos que você vai estar vivendo uma pressão, que Deus vai usar pessoas para fazer perguntas para vocês. Foi isso que Jesus fez. E essa pergunta muitas vezes pode gerar em nós uma pressão. E nós precisamos saber administrar, porque Jesus está fazendo um teste com a gente para ver como a gente está. Como está a nossa maturidade espiritual, com a família, com a vida material, com as pessoas ao nosso redor. Bota 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Então Jesus, ele conhece as pressões que nós estamos, e muita pressão que a gente vai viver e está vivendo é para nos colocar à prova, porque Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Então quando você ou eu estamos começando a viver uma pressão, Jesus já tem em mente o que ele vai fazer, mas ele quer olhar o nosso comportamento, ele quer olhar a minha linguagem, ele quer olhar a sua linguagem. O que eu vou pensar nesse momento de pressão? O que eu vou fazer? Que atitude que eu vou ter? Bota 7. Filipe, ele respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário nesse tempo era o valor de um dia de trabalho. Então nós estamos falando de um ano, 200 dias de trabalho. E ele, no momento da pressão que ele vê, e Jesus com a palavra que levou a ele, gerou uma pressão nele, ele já age negativamente, ele já entra na pressão e não fica sobre a pressão. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite: será que você não está deixando a pressão te engolir? Os problemas engolir você, as situações negativas ser maiores do que a autoridade e o poder que você tem para ter gestão sobre elas? Então todo momento de pressão ele tem um propósito, e eu quero que você aprenda nessa noite a usar ao seu favor esse processo que você pode estar vivendo ou vai viver, porque todos nós já vivemos, ou estamos vivendo, ou vamos viver esse momento. E o 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E aí o 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então ele também está recebendo essa pressão sobre ele, e ele também está agindo de uma forma negativa. E na maioria das vezes, 80% das pessoas, quando estão vivendo uma pressão, elas agem de uma forma negativa, falando, pensando ou agindo. E o 10, Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, e era cerca de 5.000 homens.
fora as crianças e as mulheres. Então dava em torno de 10.000 pessoas. Imagina o momento de pressão que eles estavam vivendo, porque a pressão ela sempre vem, nunca vem sozinha, ela vem com mais coisas junto. Nunca uma pressão na minha vida e na sua ela vai vir sozinha, vai ter mais coisas acompanhando ela junto. Vou provar para vocês mais para frente. Foto 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, gratidão. Gratidão ajuda a gente a resolver os momentos de pressão na nossa vida. E repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam. O mesmo fez com os peixes. Agradeceu e repartiu. O 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E o 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Então aqui acontece esse milagre, é o único milagre que acontece nos 4 evangelhos. Tem muitos milagres que acontecem somente nos 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos. É para procurar mudanças do cenário. Então a pressão que você está vivendo hoje, que ela possa indignar você, a sua mente, os seus pensamentos, para você querer mudar o cenário que você está vivendo, para sair dela. Outra agente da pressão é vencer o pecado. Só acontece a mudança quando nós sentimos a pressão para superar a tentação. Tem coisas da minha vida e na sua vida que você vai precisar receber uma pressão para superar a tentação que rodeia você, para você ter força para superar. Nós não podemos ceder à pressão da tentação. Por isso vencer o pecado. Por que vencer o pecado? Porque o pecado contínuo como cultura, ele nos afasta de Deus. O Espírito Santo se afasta da gente. Então, outro agente de pressão que muitas vezes as pessoas não sabem lidar é a obra de Deus. A obra de Deus muitas vezes é um agente de pressão. Hoje existe uma pesquisa que 60% dos pastores, ainda bem que eu não estou nesse 60% e não vou chegar, em nome de Jesus, amém? Estão com depressão, com problema emocional, pelo tamanho da carga que vem sobre a vida deles. Eu não passo trabalho, gente, porque tem gente que passa trabalho, que fica remoendo. A pressão é grande, tem a pressão do mundo, tem a pressão das ideologias. Vocês estão vendo? Agora as estátuas estão sendo criadas aí. Tem a pressão que todo mundo espera que uma pessoa seja 100% perfeita. Pressão da própria igreja, pressão econômica da igreja. Tem a pressão espiritual, eu nem falei do diabo ainda, amém? A quantidade de coisas que vem. O que Paulo demonstra no momento? E Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 23, olha o que ele fala para a igreja de Corinto. Olha o sentimento que ele estava sentindo. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Eu devo estar fora de mim para falar dessa maneira. Paulo numa pressão, ó. Mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 25. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio,
Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos dos rios, perigo dos assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. E olha o que ele fala no 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Daí um homem como o apóstolo Paulo, vivendo tudo isso, no momento que ele está preso numa cadeia, Filipenses 4:4, e ele já sabia da morte dele, estava decretada, o que ele fala? Alegrei-vos no Senhor, Filipenses 4:4, alegrei-vos no Senhor, sempre alegrai-vos. Olha a palavra que ele entrega: alegrei sempre no Senhor, direi novamente, alegre-se. Então a pressão, ela tem um caminho para a gente sair dela. E por que muitas pessoas não saem da pressão? Porque não pegam o caminho certo. E ao invés de vencer uma pressão, cria mais 3, 4. Então a obra de Deus, como eu disse, ela gera essa pressão e a gente precisa saber lidar com ela. Paulo tem essa mente brilhante. Aprenda que na medida que você sofre a pressão, Deus vai liberando poder para você vencer as pressões da sua vida. Quer uma prova? Vamos olhar para a vida de José. José, para ele se tornar governador, ele não sai da casa de Potifar para governador. Ele passa por uma prisão antes, para depois se tornar governador. Mas a pressão na vida dele gerou poder para ele. A pressão na sua vida tem que ser para gerar poder para você avançar, para você andar por cima, não por baixo. Por isso que eu disse antes que a pressão, ela tem um propósito e ela pode ser usada ao seu favor. E aí, para encerrar, eu quero mostrar alguns pontos que a pressão mostra. No momento de pressão na sua vida, a pressão vai mostrar para mim e para você alguns pontos. E o primeiro, a pressão te mostra a tua realidade. A pressão mostra para mim a minha realidade. A pressão te mostra onde você está e quem são as pessoas que estão ao seu redor. Bem, isso você vai conseguir estudar sobre a pressão que você está vivendo. Quem é da multidão? Quem está com você? A pressão mostra a realidade da minha vida. Toda pessoa que aprende a discernir a pressão, ela vai saber discernir os seus amigos. Você já percebeu que em momentos que você contava com uma pessoa, quem aqui já contou com uma pessoa e ficou surpreso? Levanta a mão, pode se falar a verdade. Porque a pressão, ela mostra quem aparece e quem desaparece. Pega essa palavra para você. De repente você não está vivendo isso, mas ali na frente você vai viver, vai se lembrar dessa palavra. A pressão mostra na minha vida quem aparece e quem desaparece. Mostra a realidade da minha vida. Por isso que a pressão, ela gera poder e não é para parar a gente, não é para acabar com a gente, é para gerar poder em nós. Amém? É para gerar esse poder em nós. João 8:3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E com certeza quem adulterou estava junto com esses aqui, só para vocês entenderem como é que é as coisas. 4. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Estavam olhando e observando a decisão que Jesus ia tomar. Igual Deus fica olhando a decisão que nós vamos tomar no momento da pressão em nós.
Bota o 5. Jesus estava levando uma pressão aqui, ó. Na lei, Moisés ordena para apedrejar todas as mulheres, as tais mulheres. E você, o que dizer? E aí o 6. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, ó, pressionando Jesus, a fim de terem fundamento para acusar Jesus. Porém, ele inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus, sábio. Você precisa ser sábio no momento da pressão que você está sendo pressionado. Jesus para tudo, se abaixa no chão. Sabe aquele camelo no deserto que para ele poder continuar andando no meio da tempestade, que passa a 1,5 metro sobre ele, a 2 metros, ele tem que se curvar de joelho e ele continua caminhando? Vai ter momento da pressão na sua vida que você vai ter que se abaixar, porque senão você vai viver com mais pressão ainda. Porque o camelo, ele está na tempestade, mas ele não para de avançar, ele somente se abaixa. O que Jesus fez? Ele foi sábio. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. Sabe quando tem alguém que você está na pressão e está te incomodando? E quando você não faz o que ela quer que você faça, você tem sabedoria, como Jesus estava fazendo ali, ó. Vou deixar eles falar o que eles quiserem, porque se eu ir para cima agora, eu posso estragar tudo. Um momento de pressão na minha vida e na sua, a gente pode estragar tudo. Se você não souber o momento certo de você, ou a forma certa de você avançar aquela pressão, não é encarando. Falei aqui do curso de oratória. Tento pedir para o pastor Cássio trazer esse curso para a harmonia. Gente, nós não soubemos falar como marido, como esposa, como empresário e nem na igreja. A nossa linguagem, muitas vezes a gente não percebe, mas é agressiva dentro de casa. Vou dar um exemplo. Esses dias a gente foi caminhada e a Rosângela fez um omelete, uma mamão, sabe essas coisas aí? E está salgado. O que vocês acham que eu falei? Cansado de caminhar. Esse omelete está salgado. Podia falar assim, obrigado, fez uma coisa diferente para mim. Na outra vez eu vou botar menos sal. Mas a gente já vai no meio, né? Quanta coisa a gente vai no meio. E a gente estraga o dia da gente, porque a gente não sabe falar. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. E tem gente que parece que tem 5 bocas e não tem nenhum ouvido. Como fala? Tem gente que fala demais e estraga tudo, porque fala demais. E aí continua. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, ó, Jesus bota a mão na consciência deles, Jesus sábio. Se alguém de vocês não tem nenhum pecado, com certeza o que cometeu adultério estava junto ali acusando. Seja o primeiro a atirar a pedra nela. 8. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, ó, sábio. Não fez confusão, não agitou. 9. Os que ouviram acusados pela consciência, ó, a consciência acusou eles, que eles tinham pecado, porque eles iam fazer um estudo depois de quem se levantasse para tirar a primeira pedra, para ver se realmente não tinha pecado. E a consciência acusou eles, porque a nossa consciência acusa que a gente faz de errado. Até quando a gente fala uma coisa de errado, a consciência acusa. Saiu cada um deles, começou pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Olha a sabedoria de Jesus no meio da pressão. 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Está vendo como Jesus, ele não, em momento algum, Jesus julga. Jesus, ele exerce o ministério da reconciliação, não o ministério da acusação. Mulher, aonde que estão eles? Ele não perguntou o que tu fez. Ninguém a condenou. Mas daí o que ele fala? 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não te condeno. Tu vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado.
Jesus, ele tem misericórdia, ele dá uma oportunidade. E às vezes a igreja não dá oportunidade para as pessoas. Querem condenar as pessoas. Igual a mensagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai estava com os braços abertos e ele fez tudo errado. Mas o pai não perguntou nada de errado que ele fez. O que ele fez? Abraçou. Esse é o amor de Deus que nós temos que criar. Esse é o amor de Deus que nós temos que criar. Jesus aqui, se ele fala apedreja, Jesus, ele vai contra a graça de Deus. E se Jesus diz não apedreja, ele vai contra a lei. Por isso que Jesus é sábio, sob pressão ele se abaixa. Conforme a pressão que você estiver vivendo, você vai precisar se abaixar um pouquinho, sabia? Porque senão você vai piorar a situação. Não vai conseguir ficar de pé sempre. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a pressão produz a realidade. E aqui não é só apenas a realidade espiritual, mas a realidade material. A pressão está construindo uma estrutura dentro de nós, e ela tem esse poder, que quem está batendo, muitas vezes, ele não percebe que Deus está te tornando mais forte ainda com a pressão que você está tendo, para uma nova fase na sua vida. Você já faz agora uma revisão. As pressões que a vida apresentou para você, quando você venceu elas, você não se levantou mais forte ainda? Não é assim? Amém? É para ser assim. Porque tempos difíceis tornam pessoas fortes, mas tempos fáceis tornam pessoas fracas. Por isso que nós temos que ter um cuidado de oferecer e proporcionar uma vida saudável para os nossos filhos, mas ensinar de onde que vem essa vida, porque eles vão precisar ser fortes depois sozinhos, assim como nós fomos. A próxima geração, ela precisa ser forte como nós, porque senão eles não vão conseguir administrar as pressões da vida. E aí eu falo para você, você sabia que o carvão que faz o grafite, que custa R$1,20, é o mesmo que faz um diamante de milhões? E qual a diferença que o diamante sofre do grafite? Ele sofre uma pressão de 63 mil vezes maior do que o grafite. Por isso que eu falei no início para você, que a pressão gera poder em nós, amém? A pressão gera força em nós. A pressão gera autoridade em nós. Então, se você estiver disposto a suportar as pressões que a vida vai apresentar, você vai se tornar um diamante. Pode olhar a pessoa que está do seu lado, você é diamante ou grafite? Entendeu? Está entendendo? É que eu mando fazer isso, que daqui a pouco você vai se lembrar, eu não quero ser grafite, senão eu vou quebrar. E era ruim de escrever aqueles grafite, né? Eu gostava do lápis. O lápis é mais firme. Então essa é a diferença. E o último ponto, a pressão, ela gera poder em mim e em você. Toda pressão que você suporta, você vai ter 3 qualidades. Toda pressão que você fica sobre a pressão e não na pressão, você vai ter força, você vai ter poder e você vai ter autoridade. Amém? Toda pressão é igual uma panela de pressão. Ela cozinha uma panela de pressão 20 vezes mais rápido, por causa da pressão que está dentro dela. Você está vendo que a pressão, ela dá poder para a gente se tornar melhor, para ficar mais rápido, para tudo. A pressão que Deus permite é para gerar força, e Deus está criando em você uma estrutura nova, que você ainda não vai conhecer em você, quando você passar essa pressão. E depois Ele vai te usar na área da vida que você venceu a pressão, para você ajudar outro pressionado, amém? É bem assim.
Você venceu a pressão nessa área, Deus vai ajudar você. Olha, eu venci isso aqui, e eu fiz isso aqui. Por isso que um cristão, que ele vem no culto, ele ouve a palavra, ele chega em casa, ele não pode esquecer de tudo. Você quer ver vamos pensar aqui, um sapo. Faz tempo que eu não vejo sapo, antigamente tinha sapo, né? Aqui na Harmonia eu não vi nenhum sapo ainda. Não tem, Ricardo? Aí? Um sapo, ele sai para fora quando vai chover, não é assim? Fica bem faceiro, né? Mas você já viu que um peixe, ele está sempre dentro da água e está sempre faceiro? Às vezes eu toco ração lá no açude, eles chegam a pular para fora da água, de tão faceiro. E é a gente que decide na pressão, se a gente quer ser um cristão que nem um sapo ou que nem um peixe. Que tem gente que está ancado de tanta pressão dentro e não resolve a vida. Por isso que Deus chamou você aqui nessa noite. Você vai fazer uma avaliação sua, não do outro, para entender que a pressão que Deus está permitindo para você é para gerar poder, força e autoridade. Convida a igreja a ficar de pé. É para isso que você foi chamado aqui nessa noite, para você criar poder, para você criar força, para você criar autoridade. Deus está colocando em você uma estrutura nova. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Quando você não ficar na pressão, quando você mudar a sua mente, quando você se indignar, quando você querer resolver a situação, quando você querer avançar o nível,